Bom, pessoal, vamos lá para fazermos uma revisão desses 30 dias aí de gerenciamento de banca, né? Eu tentei fazer aqui o mais organizado possível, né? Espero que vocês consigam entender, né? O que eu quis fazer aqui o que eu quis fazer com essa tabela, né? Então, olha só, eu vou pegar um azul aqui, isso. Aqui, ó, tá só a quantidade de dias, né, que eu marquei 31 dias aqui, se eu não me engano, né? 31 dias. Aqui, a primeira entrada que eu dei, né, sempre a primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada e às vezes eu cheguei a fazer a quarta entrada, né? Aqui é o gain do dia, né, que é o gain do dia e o loss do dia, né? E aqui, né, nessa coluna aqui, é, são a quantidade de gains e loss que eu consegui na primeira entrada, aqui a quantidade de gains e loss que eu consegui na segunda entrada, aqui a quantidade de gains e loss que eu dei na terceira entrada, e aqui na quarta entrada, quando eu dei a quarta entrada, né? E aqui o resultado dos dias que eu fiquei no gain e dos dias que eu fiquei no loss, né? Então, seguinte, aqui no primeiro dia, né? Eu consegui nesse primeiro dia aqui, né? Aqui, né? Opa, pera aí, né? Vamos botar aqui aqui, né? Então, aqui nesse primeiro dia, nessa primeira entrada, né, eu consegui, em todas as minhas primeiras entradas, eu consegui 15 gains e 14 loss. Eu achei que eu estava perdendo mais a primeira entrada, né, do que a segunda, do que as outras entradas, né? Mas por incrível que pareça, eu consegui 15 gains, né, e 14 loss, né? Tanto que eu consegui aqui, ó, nos primeiros dias, né? Até o 11º dia, até o 13º dia, eu consegui mais gains no primeiro dia, na primeira entrada, né? E aí depois eu consegui esses dois empates aqui, depois aqui teve uma sequência de loss aqui, né? E aí, então nesse primeiro dia eu consegui 15 gains e 14 loss, né? Nessa primeira entrada. Aqui na segunda, no segundo na segunda entrada, aí é que o bicho pegava, né? Porque mesmo eu conseguindo um gain, aí eu conseguia loss na segunda, né? Então eu consegui aqui 15 gains e 16 loss, né? Então eu perdi mais vezes, né? E os dias que eu consegui loss nessa segunda entrada, na maioria das vezes foi quando eu consegui o primeiro gain aqui, né? Então às vezes aqui também, ó, eu consegui aqui nessa daqui o primeiro loss aqui, né? Consegui o loss na primeira entrada e aí eu me recuperava no segundo, né? E aí eu na entrada de Soros, né? Aí eu às vezes conseguia aqui no terceiro, na terceira entrada, né? Eu conseguia fazer os Soros aqui ou então perdia, né? Então eu consegui 15 gains, 16 loss na segunda entrada, né? Como eu fazia Soros nível 2, então, né, nível 1 na verdade, né? Tinha que acertar, às vezes eu fazia nível 2, né? Dava uma quarta entrada, né? Na terceira entrada, quando eu conseguia chegar nela, né? Quando eu conseguia chegar nessa segunda entrada, eu consegui 7 loss e 7 gains, né? Então eu saí aqui no gain 7 vezes, né? Lembrando que eu chegava aqui e aí eu já conseguia bater a meta aqui, né? Conseguia fazer o gain do dia aqui nessa terceira, né? Então 7 gains, 7 loss. Aí aqui na quarta entrada, né? A quarta entrada a era a segunda mão, quando eu tentei a segunda mão de Soros, né? Essa daqui, ó, se eu não me engano, essa daqui não é uma mão de Soros, tá? No Góis. Essa daqui eu fiz uma mão cheia, né? Mas essa daqui foi quando eu consegui a quarta entrada para um segundo gain aqui. Aqui foi um segunda mão de Soros, né? Aqui também. Essa quarta entrada, né? Eu consegui um gain aqui, loss, gain e depois gain de novo. Aqui é uma segunda, nessa aqui é uma primeira mão de Soros. Aqui, né? Nessa daqui, né? É uma segunda mão de Soros.
e nessa daqui já é uma terceira mão de Soros, né? Então, né, como é que ficou aqui ao longo dos meses, né? Eu consegui, né, 12 dias de gain, né? E consegui, né, 18 dias de loss, né? Como a gente estava fazendo nosso gerenciamento era de Soros, né? Então, o fato de eu conseguir fazer o gerenciamento com mão de Soros, isso me possibilitou, né, mesmo perdendo mais, né, mesmo perdendo mais dias aqui, né, aqui, ó, né, eu consegui, né, 18 dias perdendo e só 12 dias ganhando, quer dizer, não foi nem a metade, né? Seria 15, 15 aqui, né? Mas aqui daria, né? Tem uma coisa errada aqui, né? Porque eu tenho 31 dias aqui e aqui tá dando 30, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, não, porque tem dia de empate aqui, né? Tem esses dias aqui de empate, né? Então, o gerenciamento de Soros é que me propiciou, né? Que assim que proporcionou isso, né? Eu começar com a banca e mesmo perdendo mais, né? É começar com a banca de 500 e 30 dias depois eu terminar com a banca de 500. Terminei com R$ 500 e 24 centavos, né? Então eu acabei conseguindo isso. Por quê? Porque os Soros, quando você perde, quando você ganha duas, três vezes mais do que o que você estava disposto a perder, né? E aí eu gosto muito do gerenciamento de Soros, porque eu acho que esse é o gerenciamento que a gente tem que fazer no day trade, não só aqui em opções binárias, mas quando você vai para o Forex, para o índice, né, para os índices, né, para ações, você tem que tentar também o tudo ou nada, né? Você tem que tentar o 2 por um, né? Ganhar duas vezes mais do que a sua entrada, né? Porque para valer a pena, para os dias que você ganhar, cobrir os dias que você perde, né? Que foi o que aconteceu aqui, né? Eu não tive lucro, né? Mas eu tive só 12 dias de gain e 18 dias de loss. Se eu tivesse aqui feito só com mão fixa, provavelmente eu teria saído sei lá, com duas, três entradas de mão fixa, provavelmente eu estaria no prejuízo, né? Porque como a gente já entra a gente já dá a nossa entrada e já perde, né? Perde ela totalmente. Quando a gente dá a entrada, o dinheiro não é nosso mais, é da corretora, né? E o payout nunca é de 100%, né? É de 85%, 87%, 90%, 91%, né? Então, geralmente, é esse o payout, né? Então, a gente já começa entrando. Então, o gerenciamento de Soros, ele é o melhor, né? Você pode fazer os Soros, né? Você pode fazer os Soros, que é o Soros normal, você investir o valor da sua entrada mais o lucro, né? Ou você também pode tentar os safe Soros, que o pessoal chama, né? Que é você fazer sua entrada, né? E aí a próxima entrada você só faz com o seu lucro, com o lucro que você fez na primeira entrada, né? Preservando o valor preservando o seu valor da sua entrada, se você perder, né? Se você ganhar, você ganha um pouco menos do que um Soros normal, mas ganha, né? Você vai ter um lucro, não um lucro de dois por um, né? Mas menos, né? Mas mesmo assim você preserva o banco, você preserva o capital da sua primeira entrada, né? Então, bom, é isso, né? E eu saí do gerenciamento uma vez, né? Nesse dia aqui, ó, tá vendo? Nesse dia aqui, no dia 21, no 20º dia, eu saí do gerenciamento, né? Eu tive um loss, um gain, e depois fiz um loss de novo. E aí, quando eu quando eu desliguei parei de gravar, né? Tinha fechado o OBS. E aí eu abri a iKelp estava aberta, eu abri ela de novo. E aí fiz uma análise errada, fui lá e meti o dedo no mouse e fiz uma entrada e perdi, né? E isso é que faz a gente quebrar a banca, né? Quando a gente ganha, quando a gente consegue bater a meta do dia, a gente pega, fecha a plataforma e sai, né? Mas quando a gente perde, né?
Quando a gente perde, parece que mexe com os nossos brios, né? A gente, porra, eu quero, tenho que recuperar, eu tenho que recuperar. Aí você vai e faz mais uma entrada, né? Aí pega, perde, faz outra entrada, né? Nesse dia aqui, né? Eu saí saí do gerenciamento nesse dia, né? Mas muitos desses dias aqui, ó, né? De todos esses dias que eu fiz aqui, quando eu perdia, eu também tinha vontade, a vontade de fazer uma terceira, uma outra entrada era muito grande, né? E eu fiz isso muitas vezes na vida, né? Lucrava muito e perdia todo o meu lucro fazendo isso, né? Tentava uma, a próxima vai dar certo, aí fazia, aí errava. Aí aumentava a mão, dobrava a mão, agora vai dar certo, vou recuperar o que eu perdi. Aí dava e perdia, né? Fazia entrada e perdia. Então eu fiz isso muitas vezes e muitas vezes nesses dias me deu vontade de fazer isso, né? Mas o compromisso de postar o vídeo da operação no dia impediu que eu fizesse isso em vários desses dias. Nesse dia aqui, no 21º dia, eu não consegui fazer isso, infelizmente, e aí eu dei, né? Eu não conseguia, não considero, né? Não considero nada de, né? Isso não significa que seja, né? Que seja, como é que se diz, consistente, né? Não significa que eu seja consistente porque eu consegui fechar um mês aqui, né? Falta muita coisa para eu fechar o mês, né? Muita coisa mesmo para eu fechar essa para eu conseguir estar consistente, porque o consistente é uma condição que você está, não é que você vai ser, né? Porque até quem ganha muito, né, os caras que lucram muito no mercado, eles também fogem do gerenciamento um dia ou outro. Só que eles têm capital para cobrir isso, né? Os caras perdeu, eles depositam mais um pouquinho, depositam mais, só que eles têm capital para cobrir a perca, né? E nós não temos, né? Nós somos iniciantes, a gente não tem, né? Então, eu vou continuar por mais, né, até 60, 90 dias, né? Mas assim, o que eu tenho que fazer, né, para melhorar, né, é o meu operacional, né? Esse maledeto aqui, né? Esse maledeto aqui é o que eu preciso ainda dar uma melhorada, né? Preciso afiar meu operacional porque eu tenho mudado ele bastante, eu mudei bastante ele, né? E aí agora eu tô tentando dar uma ênfase mais porque faz mais sentido para mim, né? Que é os rompimentos e seguir a tendência, né? Então é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que melhorar o meu operacional, né? Então é isso aí, galera. Esse é o resultado, né? Eu comecei com a banca de R$ 500, né? E terminei ela com R$ 500 e 24. Não perdi nada, né? Eu fiquei poucas vezes, poucos dias eu fiquei com ela acima de R$ 500, né? Mas fico feliz, né? Em perceber que dá para fazer, né? Que dá certo, né? Que a gente consegue fazer se a gente fizer tudo certinho, né? Se a gente obedecer o gerenciamento, né? Que todo mundo fala que é o mais importante, mas é o mais importante mesmo, né? O pessoal fala que chega a 80, 90% do, do sistema do trade, né? Eu acho que é um pouco menos, porque eu acho que o operacional, né? O operacional, ele é muito importante. Você tem que ter um operacional que te faz ganhar aqui pelo menos 50-50, né? Se eu tivesse aqui, ó, 15 dias e perdido, né? Se eu tivesse feito aqui 15 dias de gains e 15 dias no loss, eu estaria lucrando hoje, né? Com esse gerenciamento Soros, né? Então, o operacional ele tem que ser mais afiado, né? Ele tem que estar bem, né? Você tem que estar bem definido o seu operacional. O operacional ele vem com o tempo, né? Com o tempo de tela que você vai operando, né? Você vai tirando seus vícios, vai percebendo os erros e vai, né? Vai filtrando melhor as operações e vai acertando mais, né? Beleza? Então é isso aí, né? Durante os 30 dias, para mim, deu certo, né? Eu achei bacana, né? Não quebrei a banca, né? Não quebrei a banca, né? E é uma prova de que dá para fazer, né? Vamos continuar por mais 30 dias, por mais 30, 60 dias, tá bom? Aí, isso aí, pessoal, um abração para vocês, tá? E fiquem com Deus.